Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema em tela é a saúde do homem. Aquele homem que vive, em média, 8 anos menos que as mulheres, segundo as estatísticas oficiais. Isso porque, muitas vezes, ele é avesso ao aconselhamento médico. Ele não frequenta consultórios, ele se sente, às vezes, um super-homem, ele é um pouco insensível, ele acha que é até fraqueza ficar pertencendo ou participando de alguns programas de saúde. Pois bem, isso é um grande problema que a Sociedade Brasileira de Urologia está aí buscando, junto com o Ministério da Saúde, inverter para que a saúde do homem seja, de fato, uma política de Estado para aumentar, portanto, a expectativa de vida e evitar muitas mortes que são efetivamente evitáveis. E quem vai nos explicar como isso funciona é o Dr. Modesto Antônio Jacobina. Ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, a quem temos a honra de receber aqui mais uma vez nos estúdios do programa Cidadania. Muito obrigado pela sua presença, doutor Modesto. Muito obrigado, bom dia aos ouvintes, aos telespectadores do Cidadania. Obrigado por essa oportunidade que vocês estão dando à Sociedade Brasileira de Urologia de se comunicar com a população masculina, a população feminina, trazendo assim, a nossa preocupação com relação à saúde do homem. Agora, doutor Modesto, vamos começar por a questão aparentemente filosófica. O homem se sente muito forte a tal ponto que ele acha que é meio super-homem, não vai nos programas de saúde, e o câncer de próstata, câncer de pênis, estão aí esses cânceres avançando. Eu diria o seguinte, as estatísticas são do Ministério da Saúde, o homem vive cerca de 7, 8 anos menos do que a mulher. Por que isso acontece? É exatamente isso que você frisou. O homem frequenta pouco o consultório do seu médico. Então ele acredita que é um super-homem. Ele acredita que a doença não vai chegar a ele, né? Ele não acredita em prevenção. Ele acha que não deve frequentar o consultório para receber nenhuma orientação. Então, quando ele chega à condição de doente, certo, e aí ele procura os serviços públicos, que notadamente a grande maioria da população é direcionada para o SUS, aí ele começa a ter consciência de que aquilo ele poderia ter evitado. Mas ele poderia ter agido de forma a não ser uma dessas estatísticas que nós temos aí, 50 mil novos casos de câncer de próstata por ano, segundo estimativa oficial. O INCA estima em 50 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Como nós não temos estatísticas assim, muito reais, eu acredito que esse valor é um valor subestimado ainda. Pode ser mais? Eu acredito que pode ser muito mais do que isso. Agora, mesmo sendo assombroso o número, mais assombroso ainda é saber que apenas 2.000 e poucos casos têm atendimento efetivo. Na realidade, um pouco mais de 2.000 pacientes conseguem o seu tratamento efetivo, né? Consegue ser direcionado. Então, muitos deles vão ficar naquelas filas intermináveis dos serviços, esperando um chamamento, esperando uma oportunidade para se tratar. E a doença vai destruindo ele. Porque o câncer da próstata, quando ele é diagnosticado no início, ele está localizado na próstata, ele é inteiramente curável. Entendeu? Mas quando ele sai da próstata, se dissemina no corpo do paciente, avança outras estruturas do paciente, aí perdeu-se a ocasião de curar o paciente. Agora vamos falar a outra boa notícia. O senhor reivindica, em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, que o Ministério da Saúde trate essa questão como uma questão de política pública de Estado. Ou seja, a saúde do homem não pode ser eventual, um programa de vez em quando. E o senhor veio aqui ao Senado para conversar com o senador Tião Viana, para que haja também uma tradução orçamentária dessa preocupação. Explica isso para a gente. Exatamente. O ministro Temporão foi o primeiro ministro da Saúde do Brasil a se preocupar efetivamente com a saúde do homem. E aí ele lançou um projeto, uma diretriz da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Tem uma dotação de 700 milhões de reais. Mas isso é uma coisa que vai poder variar de governo para governo, nós sabemos disso. Amanhã esse governo tem, um outro que poderá chegar não tem interesse nisso.
Hoje, a nossa reunião com o senador Tião Viana, que nós sabemos que é o relator da LDO. Que é médico. Que é médico, professor, um homem que sempre teve dedicação e preocupação com a saúde do homem. Hoje, na nossa reunião que nós tivemos, ele já mandou incluir no seu projeto de relatório da LDO a margem destinada à política da saúde do homem. De forma que passará a ser uma ação do Estado agora, efetivamente. Isso é uma grande conquista para nós, homens, uma grande conquista para o que a SBU vem lutando ao longo desses anos no Brasil. E o senador Tião Viana passa a ser o primeiro senador dessa república que efetivamente se preocupou com a saúde do homem. Esse gesto dele hoje de colocar no seu relatório a destinação de recursos para a saúde do homem, isso foi fundamental. Isso é um novo divisor. Doutor Modesto Jacobino, o senhor sabe que os números que o senhor apresentou aí são assustadores, mas talvez sejam mais assustadores os números que não são divulgados acerca de uma outra tragédia que está em curso por aí, que é o câncer de pênis e que é de uma estatística muito dolorosa também para os brasileiros. O senhor podia explicar isso? Nós temos visto aí apresentações de relato de 1.000 casos de amputação de pênis, né? Notadamente nas regiões menos desenvolvidas do Brasil. Eu, como urologista que trabalho em Salvador, posso afirmar que tenho mais de 15 anos que não pratico amputação de pênis ou trato um paciente com câncer de pênis. Recentemente eu tive no estado do Amapá com os colegas urologistas, fundando a seccional do Amapá, da SBU, e lá um colega me relatou que só ele, o ano passado, fez 20 amputações de pênis. Isso é uma coisa estrondosa. Explica pra gente por que chega a tal ponto em não ter outra alternativa a não ser essa tão drástica. Porque, notadamente, aquelas pessoas que têm o câncer de pênis são pessoas não esclarecidas. Então, todo o câncer de pênis, quando ele é diagnosticado também no início, ele é perfeitamente curável. Mas aquela lesão que fica ali no pênis do paciente, ele fica botando uma pomadazinha, uma coisa, vai lá, pede uma orientação de um amigo dele, etc. Ele não procura o médico, a realidade é essa, que ele não procura o médico. Se ele procurasse o urologista, ele tiraria o diagnóstico. E aí o câncer vai avançando. E o câncer vai avançando e vai destruindo o pênis dele. Entendeu? Vai dando metástases para outras regiões. E aí chega um ponto que começa a ter aquele odor, que é característico, aquilo chama a população, a comunidade que ele vive, ele não pode afeta a vida dele tremendamente. Total. Aí ele resolve procurar o médico. Quando ele chega lá, não tem mais jeito. Tem que se realizar a amputação, a secção do pênis do paciente. Agora, se a gente for lá atrás, na origem disso, né, onde é que entra aí o papel da água e sabão, da higiene, que nem sempre as populações mais pobres têm a possibilidade de fazer a contento. Isso aí é o que é. Não é só o problema uma das causas do câncer de pênis é a fimose. Concordo, tem um esmegma ali, que é um indutor, né? Então vamos fazer postoplastia, vamos oferecer mais acesso à cirurgia. Porque a fimose mantém aquelas secreções. Exatamente, que, se não limpas, aqueles esmegma ali pode induzir a formação pode degenerar num câncer. Mas basicamente o que acontece é falta de orientação, de educação. Ele não sabe que só passar água e sabão e lavar o pinto dele todo dia resolve o problema dele. Será que isso não deveria começar na escola, no secundário, no exército? E não tenho a menor dúvida que a gente deve começar lá embaixo. Assim como a gente tem que ensinar a criança, e ensinamos que deve escovar o dente para evitar a cárie, etc. Nós temos que ensinar a população a começar na escola que tem que lavar o pinto todo dia. E o papel dos meios de comunicação? O senhor não acha que se houvesse um pouco menos, ou um pouquinho dessas tantas publicidades para a cerveja, se fosse para isso, para evitar o câncer de pênis, não mudaria a situação para melhor? Isso é educação. E é essa política que a SBU está. Dentre esses projetos que nós entregamos ao senhor ministro da Saúde, está exatamente isso. Campanhas de educação. Né? Campanha de educação que eu posso prevenir o câncer da próstata. Todos nós homens, temos uma lesãozinha pré-maligna na nossa próstata. Ela está dormindo. Mas eu posso ativar. Né? Por exemplo... Ativar de que modo? Por exemplo, eu como muito gordura animal. Aquela famosa picanha, o churrasco. Né? Nós sabemos que a gordura, ela induz
desperta essa lesão. Tragédia isso, né? Nós temos que ter bons hábitos de vida. Fazer exercício é bom para a próstata. O ministro disse recentemente que fazer sexo é bom para a saúde, pois eu digo agora para vocês, fazer sexo é bom para prevenir o câncer da próstata. Muito bem. Entendeu? Fazer sexo é bom para prevenir o câncer da próstata. Claro que tendo os cuidados, vamos ter o cuidado com a camisinha, vamos evitar as doenças sexualmente transmissíveis, mas é bom estar provado. Quer dizer, é uma política de saúde com felicidade. É uma política de saúde com felicidade, né? Então, essas campanhas, eu acho que tem que haver uma preocupação. Nós temos que realizar campanhas conscientizando a população que lavar o pinto, o pênis, com água e sabão evita o câncer de próstata. Pratique bons exercícios, tenha bons hábitos alimentares, né? Diminua o ingesto da gordura animal, que você evita o câncer de próstata por aí.